Olá, meu amigo e minha amiga, que a paz do Senhor Jesus te alcance em qualquer lugar que você estiver nesse momento. Você está aqui no canal Adonis Oliveira, conselho para toda a vida. Que satisfação imensa ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Nós estamos falando a respeito do Espírito Santo, afinal, quem é ele? Já está no vídeo anterior. Se você ainda não assistiu, corre lá e assista, veja quem é o Espírito Santo. E hoje vamos falar a respeito do seu atributos. O Espírito Santo tem alguns atributos e vamos relatar um hoje. Vem comigo. Lembrando você que não é inscrito no canal, se inscreva, curte o vídeo, comente, compartilhe. Isso, compartilhe com o grupo, com a família, compartilhe com pessoas. Juntos vamos levar o evangelho um pouco mais longe. Estamos aqui falando a respeito quem é o Espírito Santo. E hoje eu quero chamar a sua atenção, porque alguns dizem que o Espírito Santo é apenas uma força ativa de Deus. Alguns falam tantas outras coisas aí a respeito do Espírito Santo, não acredita que ele faz parte da divindade ou da trindade, não acha que ele é Deus. Afinal de contas, quem é o Espírito Santo? Quais são os seus atributos? E hoje vamos falar a respeito de um dos seus atributos. E esse atributo quem pode ter é somente Deus. Somente Deus pode ter esse atributo. Qual é esse atributo? Olha, esse atributo aqui é onipotência. Onipotência. O que é onipotência? Logo entendemos que o atributo pertence apenas a Deus, que fala a respeito de poder, ou seja, a palavra onipotente que significa qualidade ou condição de quem é onipotente, todo poderoso. O Espírito Santo tem isso? O Espírito Santo possui a onipotência? É sério? Vem comigo aqui. Olha o que diz a palavra do Senhor. Livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 2, versículo de número 4. Vamos ler? 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo de número 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas. Não consistiu nisso, de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder. Em demonstração do Espírito Santo e de poder. É isso que ele está falando. E quem está falando isso é o apóstolo Paulo. Paulo está falando aos moradores da cidade grega de Corinto, que foi um dos centros econômicos e culturais mais conhecido muito aí pelos seus estudiosos, que tinha uma boa oratória. E ele disse: não foi pelo meu poder, da minha fala, que vocês foram convertidos. Não foi, mas sim pelo poder do Espírito Santo, que transforma a vida do ser humano, tanto para o lado de dentro como para o lado de fora. Se fosse através do meu poder, vocês não seriam transformados. Vocês é bem informados, vocês têm grande conhecimento, mas a palavra do Espírito Santo que me impulsionou a pregar vocês invadiu a vida, a alma, o corpo, o consciente de vocês, e vocês foram impactados e por isso se converteram. Olha o poder que o Espírito Santo tem. Afinal de contas, é o Espírito Santo que convence o homem dos seus maus caminhos. É ele que vai lá e entra no coração do ser humano e começa a mudar. Isso é o Espírito Santo. E Paulo está falando desse poder. Paulo está relatando o poder que tem o Espírito Santo de transformar as pessoas, de mudar a vida delas. E isso é bem verdade que nós vemos isso no Velho Testamento, lá no livro de Juízes, no capítulo de número 15 e versículo de número 14. Vamos ler? Juízes, capítulo 15, versículo de número 14. Eu estou falando a respeito do poder do Espírito Santo. Ele é onipotente. Versículo de número 14 do capítulo de número 15. E vindo ele a lei, os filisteus saíram ao encontro jubilando. Porém, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, de Sansão, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos.
Irmão, estou falando de Sansão. Olha o que acontece. Sansão, lembra que Dalila amarrou? E ele está amarrado lá, tal. Sansão, agora você não vai escapar, não é assim? Ela pensando e chamou os filisteus vindo ao encontro, irmão. Aquelas cordas que estavam amarradas de Sansão se tornou como um linho queimado a fogo, que se desfez rapidamente quando o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Ele rapidamente, rebentou aquelas cordas, as amarraduras se desfez automaticamente quando ele forçou ali. Por quê? Porque existia o Espírito de Deus sobre a vida de Sansão. O Espírito de Deus estava sobre a vida de Sansão, e isso demonstra o seu poder, o poderio dele, a força, a sua magnitude, a sua grandeza que estava sobre a vida de Sansão. E ele rompe aqueles fios, e automaticamente ele se levanta contra os filisteus e vence. Porque o Espírito, uma demonstração do poder que o Espírito Santo tem sobre a vida de um homem, aqui falando de Sansão. O versículo de número 16 do capítulo 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Capítulo 16, versículo de número 20. E ele disse a ela: os filisteus vêm sobre ti. Sansão se despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Vou reprisar, capítulo 16, no versículo de número 20, com as minhas palavras. Então Dalila disse: olha, os filisteus estão vindo sobre ti, Sansão. E ele disse: vai ser fichinha, como a outra vez vou fazer. Vou me levantar e vou lutar contra os filisteus. Só que ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. Senhor, aqui o Senhor, Javé, o Yavé, o Deus Todo-Poderoso, tinha se retirado dele. E no capítulo 15, quem é esse Deus? O Espírito Santo que se apoderava da vida de Sansão. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo que se apoderava sobre a vida de Sansão. Agora ele não sabia que já não tinha mais o Senhor com ele. Deus já não era com ele, não estava sobre a vida dele. Então ele é pego. Interessante é isso. Tem muita gente que não está percebendo que o Espírito do Senhor não está mais com ele, e ele está achando que tem o poder ainda, e ele está achando que vai acontecer. Irmão, se Deus não é com você, as coisas não fluem. As coisas não fluem. E o Espírito do Senhor não estava mais com Sansão. E Sansão já não era mais o mesmo. O poder de Deus já não estava sobre a vida dele. E ele achou que ia vencer, quando na final de contas não venceu. Quanta gente está pregando sem o Espírito do Senhor? Quanta gente está cantando sem o Espírito do Senhor? Quanta gente está orando sem o Espírito do Senhor? Quanta gente quer fazer as coisas sem o Espírito do Senhor? Vai perder. É só apenas a sua voz. Sabe por que acontece milagre? Sabe por que acontece cura? Quando você ora, quando você impõe as mãos, quando você então louva, quando você prega. Só acontece por causa do Espírito Santo de Deus que está sobre a sua vida, e logo o Espírito Santo tem a onipotência, todo o poder. Então acontece milagres, acontece transformação. Mas se não tem o Espírito Santo, os fios, as cordas não se rebentam. Se não tem o Espírito Santo, já não consegue mais vencer o leão. Se não tem mais o Espírito Santo, já não consegue usar uma queixada como uma arma letal, uma arma que pode matar. Não consegue mais. E ele está achando que tinha o Espírito de Deus sobre a sua vida, e não fluiu. Mas a diferença de alguém que tem o Espírito de Deus na sua vida, o Espírito Santo, que possui a onipotência, irmão, é totalmente diferente do outro. É totalmente diferente do outro. Uma queixada de jumento vira uma arma de guerra. Vira uma arma de guerra e mata.
Sansão venceu. O leão que rugiu para ele vai lá e mata o leão, porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida. O Golias, lembra do Golias? Estou falando de Davi, mas quem é que está com Davi? É logo o Espírito de Deus que está com Davi, e ele vence Golias. Irmão, é preciso ter o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus possui a onipotência, e prova disso está na Bíblia. A onipotência de Deus, ou do Espírito Santo, que é Deus, é vista quando? É demonstrada quando? Na conversão dos ouvintes no Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, no versículo de número 37 e 38. Deixa eu ler para você. Olha aqui, verso 37 do capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito de vós. Foi Pedro, quem é Pedro? Pescador, embora conhecia as Escrituras, não é assim? Porque o Espírito Santo vos fará lembrar, e o que ele conta é aquilo do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que é relatado lá no Velho Testamento, a descida do Espírito Santo. É isso que ele fala, e as pessoas são impactadas, o Espírito Santo invade a vida das pessoas, e as pessoas estão perguntando como é que fazemos para mudar de vida, o que devemos fazer agora. Arrependei-vos, Pedro está por... A obra do Espírito Santo é demonstrada na conversão de vidas, no batismo com o Espírito Santo para os novos crentes. Atos do Apóstolo, capítulo 10, versículo 44, que relata para nós que é Pedro, que está lá na casa de Cornélio, que pregou a Cornélio, que falou a eles, aos gentios. E de repente, no 44, o poder de Deus invade aos gentios e eles ficam maravilhados, porque os gentios estão possuídos pelo poder de Deus. Ô irmão, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, a onipotência do Espírito Santo é demonstrado também na expulsão de demônios. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 6 e 7. Lucas vai relatar isso para nós, 11 e 20. Irmão, tudo isso é ação do Espírito Santo, que possui poder. Aliás, possui todo o poder nas curas divinas dos enfermos. As pessoas que são curadas, por que é curada? Pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder de Deus. Espírito Santo é Deus. Irmão, onipotência. Olha o que pode acontecer. A onipotência, se você tiver a presença dele, que é onipotente, então, afinal de contas, você pode todas as coisas, não é em você, não é na sua palavra, não é naquilo que você faz, não é nas suas atitudes, não, mas você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E quem é que está nos fortalecendo? Quem é que está conosco? O próprio Jesus vai dizer: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei o Paracleto, outro igual a mim, da mesma substância, que ficará convosco, que estará com a igreja, que estará com vocês, até acontecer o quê? Consumação. Até a consumação dos séculos. Irmão, então você precisa conhecer o Senhor Espírito Santo. Você precisa conhecer o Senhor Espírito Santo. O ministério de Pedro foi mudado quando ele teve um encontro com o Senhor Espírito Santo. O encontro com Jesus, durante 3 anos e meio que ele viveu aproximadamente juntamente com Pedro, trouxe uma grande abertura, um grande conhecimento. Mas o Espírito Santo, em Atos 2, que se apoderou da vida de Pedro, demonstrando aí uma das grandes pregações dele, 3.000 almas se renderam. A sombra dele, a sombra de Pedro, curava, passava entre os enfermos eram curados pelo poder de quem? Do Espírito Santo de Deus. Logo, o Espírito Santo possui
uma característica, um atributo que é somente de Deus: onipotência. Então logo entendemos que a onipotência pertence a Deus, e se o Espírito Santo é da mesma substância que o próprio Jesus, que disse: não vos deixarei órfão, enviarei outro Consolador, um Paracleto, alguém da mesma substância que estará com vocês, logo o Espírito Santo é Deus. Amém? Deus abençoe. No próximo vídeo vamos falar de outro atributo que o Espírito Santo tem, que pertence somente a Deus. Vem comigo na próxima segunda-feira, às 19 horas da noite. Deus abençoe você, mas antes eu quero orar pela tua vida. Vamos orar agora? Senhor Espírito Santo, Deus Criador dos céus e da terra, onipotente, onipresente, alfa e ômega. Em tua presença nós estamos. Eu quero apresentar a vida deste homem, a vida desta mulher agora. Pedir que o Senhor possa ir de encontro com eles. Repreenda, Senhor, todos os dados inflamados do maligno. Senhor, abra o intelecto para que ele possa entender, meu Deus, ó Pai, o tamanho da tua grandeza e o que o Senhor pode fazer com o homem. Abra o intelecto dele, muda a vida dele, muda a história dele. Senhor Espírito Santo, abrace ele. Oh, em o nome de Jesus é o que eu lhe peço. Esteja conosco, que assim seja. Amém. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se até lá Jesus não voltar.